Copa do Mundo. Todo mundo gosta da Copa do Mundo. É nesse momento que um país inteiro, mesmo quebrado, mesmo cheio de problema, mesmo cheio de briga política e com classes sociais e estilos de vida tão diferentes como o Brasil, se une para torcer para 26 caras que pode fazer a gente esquecer disso por pelo menos um ano e meio. E desde 2002, há 24 anos atrás, toda a Copa a gente repete a mesma frase. Agora o Hexa vem! Mas mesmo com todo esse tempo, nunca veio. Seja por jogada desensaiada, burrice completa de um jogador, sei lá o que foi isso, por azar e por míseros 4 minutos. Só que isso meio que não depende da gente. Depende daqueles caras. E do técnico, mas pelo amor de Deus, né, gente? O Carleto tem 5 Champions, 19 Copas em clube. O ponto que a gente realmente tem que se preocupar são nos 11 caras que vão vestir a amarelinha e começar o jogo. A gente também tá cheio de craque, mas dá uma certa desconfiança. Danilo, Flamengo. E esse é o assunto do vídeo. Bem-vindo, você tá no canal Esquenta Banco e bora pro vídeo. Essa é a provável escalação titular. O goleiro deve ser o Alisson, os laterais Douglas Santos do Zenit e o Wesley da Roma. Não temos mais. Os zagueiros Marquinhos e Magalhães, que acabaram de se enfrentar na final da Champions. Casimiro e Bruno Guimarães sendo nossa dupla de volantes, com Guimarães armando as jogadas talvez. Paquetá na meia ofensiva. Vini Júnior na ponta esquerda e na centroavância e ponta direita, ainda não temos tanta certeza quem irá. Então fica até o final do vídeo pra ver quem que esse moleque desconhecido aqui colocaria na titularidade. Sendo sincero, olhando cada peça dessa escalação, ela tá mais forte do que muita gente imagina, viu? Pra seguir uma ordem, vamos começar com o Alisson. O Alisson é um goleiro bem experiente, joga no Liverpool há bastante tempo e é um cara bem seguro no gol. Ele nunca foi aquele goleiro milagreiro e tal, mas eu acho que eu nunca vi um frango do Alisson na minha vida. Só que esses últimos meses do Alisson não tão muito bom. Sofreu lesões que tiraram ele dos gramados por meses. Está meio fora de forma e os números dele estão me dando um pouquinho de medo. A média dele na temporada é boa, 6.81. Como eu disse, um cara seguro, mas ele tomou bastante gol na temporada. E o pior número dele definitivamente são os gols evitados, que basicamente é a comparação entre a quantidade de gols que ele tomou com a qualidade dos chutes. Menos 2.70. Cara, isso é um número bem ruim. Por incrível que pareça, o Ederson e o Everton têm números melhores. Repito, o Everton. Só que o Alisson defende chute do Haaland, Gyökeres, Cherki. O Everton defende chute do Rony Rústico. Pintou notificação no seu telefone. O Alisson, um ótimo goleiro, ídolo do Liverpool e experiente. O que vai determinar ele nessa Copa é qual versão dele vai entrar em campo. Agora a gente vai para a parte que talvez mais surpreenda você. Os temidos e considerados a parte mais fraca da seleção, os laterais. Na direita, a gente tinha o Wesley. Ele tinha uma média de 6.8 nos últimos 3 meses. Ele vinha atuando bem contra times grandes nos últimos meses também. Jogos contra times como a Juventus, o Napoli, a Atalanta, Como. E até dá pra colocar a Fiorentina aqui, mesmo com a situação não tão boa deles nessa temporada. O Wesley tava no time da Roma que conseguiu classificar pra Champions League e jogar o Milan e a Juve pra fora da Champions League. Tinha uma média de 1.8 desarmes por jogo e 3.9 bolas recuperadas por jogo. Sem contar que ele tinha uma média de 1 gol a cada 5 jogos. Um absurdo pra um lateral. Tinha uma média de acerto de passes boa e era um lateral muito rápido e ofensivo. Só que a gente sabe o que aconteceu com ele no último amistoso. Lesionou faltando uma semana para a estreia do Brasil na Copa. Então a gente vai começar provavelmente com o Ibanes, que é um lateral mais defensivo, tanto é que ele jogava de zagueiro originalmente e vem jogando bem de zagueiro na seleção. Vamos ver se ele vai jogar de lateral ou se vai ser o Danilo. Do outro lado da lateral a gente tem o Douglas Santos, que mesmo sendo meio desconhecido e jogando no futebol russo, apresenta ótimos números e, como a gente viu nos amistosos, realmente joga bem. Em nenhum momento teve aquele que a gente solta quando um jogador faz cagada. E não fazer cagada na lateral, uma coisa bem importante. Mesmo tendo sofrido uma lesão no final do ano passado, a média dele é de 7.3. E ele tem boas características no passe também. É um lateral mais defensivo e isso pode ser notado pelos números dele na defesa. Eu dou destaque aqui para os 8 jogos sem sofrer gols e 2.4 desarmes por jogo. Definitivamente o ponto mais forte dele. Partindo para os zagueiros, se antes a gente podia ficar com um pouco de pé atrás, uma desconfiança,
Na zaga, eu afirmo, a gente tem a melhor dupla da Copa. O Brasil chega pra Copa com Marquinhos e Gabriel Magalhães. Marquinhos, que é bicampeão da Champions consecutivo com o PSG, e o Magalhães, que é o melhor zagueiro do mundo atualmente. Só não deixa esses dois caras bater pênalti, por favor. Os dois têm uma nota média de 7.15, com os cortes por jogo sendo o maior destaque deles. Sobre o Marquinhos, é meio difícil trazer novidade. Bem que todo mundo sabe que ele é bem consistente e sólido na defesa. Algo que eu deixaria em foco nele é a saída de jogo. O Marquinhos é um zagueiro com um passe muito bom. Sim, é uma característica dele e que não tem como discordar, mesmo ele errando feio no amistoso contra o Egito lá no sábado. E que geralmente se posiciona um pouquinho mais avançado. O destaque do Gabriel Magalhães, que eu acho que qualquer ser que acompanhou o mínimo de futebol europeu nessa temporada sabe, é o jogo aéreo. O cara tem um monte de gol de cabeça e a válvula de escape pro Arsenal quando tem um escanteio, uma bola parada para bater. 17 jogos sem sofrer gol e 2 desarmes por jogo. Essa é a média do Magalhães na Premier League. É um cara que tem 1,90 e consegue ter uma velocidade boa ao mesmo tempo e que não vai perder no sprint para qualquer atacante idoso de seleção pequena. Desculpa aí, Zeco, mas tu sempre foi lerdo. Definitivamente a gente tá bem servido na nossa dupla de zaga. Não tem muito com o que se preocupar. Então vamos partir pro meio campo. Na volância a gente tem uma certa polêmica. Muita gente não quer o Casemiro de titular. Eu tô incluso nessa. Mas vamos analisar os números dele com frieza. Ele tem uma média geral de 7.22, uma média de passes certos no terço final de 77%. Tem 24% de acertos em cruzamentos e 54% em bolas longas. Não são números ruins, principalmente se a gente considerar que é um cara que fica mais atrás. É um primeiro volante, um cara de marcação, mesmo que ele tenha errado aquele passe no sábado. Na parte defensiva, ele também tem bons números. Claro, não é aquele Casemiro Prime de 2018. Mas não é pra ficar desesperado em todo ataque adversário. Destaco aqui a 0.9 interceptações por jogo, 2.1 cortes por jogo e os 0.8 chutes bloqueados por jogo. São números realmente bons e que passam confiança. Mas ele é driblado 1.5 vezes por jogo. Algo que é um ponto bem negativo. Mas na idade dele dá pra relevar, vai. Ele não marcar um meia jovem rabisquento aí com 100% de taxa de drible certo. A gente só não pode pegar a França. É verdade que não é mais aquele Casemiro Prime que tava em todo lugar do campo o jogo inteiro. Mas também não é esse cara horrível que todo mundo fala. A experiência dele também é um ponto forte, vai. 34 anos. O problema é que na Copa não é só Haiti, Equador, África do Sul. Também tem Espanha, Inglaterra, Argentina. De segundo volante a gente tem ou Danilo ou Guimarães. Mas eu vou colocar o Bruno Guimarães aqui porque geralmente é ele que começa de titular. O cara joga no Newcastle e a média dele é 7.24 na temporada. Algo que eu destacaria nele é a visão de jogo. Mesmo sendo um meio atacante, um camisa 10, ele tenta diversos passes que quebram linhas e bolas enfiadas que deixam atacantes livres na cara do gol. O Bruno Guimarães é um jogador muito versátil que ocupa diversas partes do campo, assim como um bom segundo volante tem que ser. Na minha opinião, a característica mais forte do Bruno Guimarães em números definitivamente são os passes, sendo que de 43 passes certos dele na temporada, 26 foram no último terço do campo. É um meio campista aqui, mesmo sendo um volante, consegue ser bem ofensivo. E deu pra perceber isso no gol que ele fez contra o Egito, pressionando a saída de jogo adversária. E vamos de novo para mais uma posição discutível. Por que a gente não pode ficar 3 minutos de vídeo em paz? Para nossa meia ofensiva, o cara das assistências, passe aguçado, camisa 10, criador de jogada, a gente teria duas opções. E o Paquetá tinha jogado muito no segundo tempo contra o Panamá. Meio que todo mundo pensou, agora o cara desencanta. E esse último jogo dele meio que pode ser considerado uma decepção. Eu considero em partes. A gente teria nossa segunda opção, ou primeira opção também, que é o nosso camisa 10, Neymar. Aqui eu não vou nem falar muito, porque o Neymar, basicamente, nesse exato momento, tá assim. Eu não consigo me mexer mais. Então a gente só tem o Paquetá. Cara, ele voltou meio mal pro Flamengo, teve aquele gol perdido na final da Supercopa, mas agora ele vem de uma sequência boa. Teve muitos jogos bons, tipo contra o Bahia e Santos, e tem uma média muito boa nos últimos meses, mesmo com uma lesão. É um cara que acerta muitos passes, com 82% de passes certos, e para um homem do terço final, é uma ótima qualidade. Talento, Paquetá tem, isso não tem discussão. Mas obviamente, entre ele e o Neymar, se o Neymar conseguir se recuperar bem, tiver ritmo de jogo, é o Neymar. Mas eu não acho o Paquetá ruim, igual todo mundo fala. Consegue sim ser titular na seleção e não precisa mais se provar para ninguém. Tem alguns jogos meio abaixo, mas decide vários jogos também. Então a gente não precisa realmente se preocupar com ele. Agora a gente vai para a última, mais legal parte. Os atacantes.
como diria o Ancelotti. Ahora viene lo bonito. Na ponta esquerda a gente tem o Vini Júnior. E não tem muito o que falar. Ele é realmente o titular e não tem quem dispute vaga com ele. É um cara que só não tem uma bola de ouro porque lá em 2024 aquela premiação foi mais roubada do que um celular em praia. E vem pra Copa sendo nosso principal craque, tirando o Neymar. Tem toda aquela mística que na seleção ele não é o mesmo do Real Madrid. E eu concordo. Mas vai ver, né, nessa Copa que ele deslancha do nada. Tudo é possível, né? E se a gente for olhar para os números dele, a gente percebe que não é a melhor temporada da carreira, mas é uma temporada boa dele. Tem uma nota média de 7.50 na La Liga e com 21 participações em gol em 36 jogos. Mas a gente sabe que é em mata-mata que esse cara consegue ser ainda melhor. Na Champions teve 10 participações em gol em 10 jogos. E a culpa do Real Madrid ter caído, entre aspas, cedo nessa edição, definitivamente não é dele. Aliás, bota a culpa inteira no Mbappé, cara. O que esse cara meteu de zica no Real Madrid, eu nunca vi. A culpa nunca é do Mbappé. A culpa nunca é do Mbappé. A culpa nunca é do Mbappé. A culpa... Ele tem um drible bom, além de ser um dos jogadores mais rápidos do mundo. É um estilo de drible muito mais focado em velocidade do que um estilo de drible mais pro Ronaldinho da vida. Mas sendo sincero, tem até mais chance de funcionar contra times mais fechados. Falando em dribles, ele tem uma taxa de acerto de 45%. Um número muito bom. E geralmente ele liga isso com uma boa infiltração na área. Dribla lateral e corre pro gol ou coisas do tipo. O Vini é sem dúvidas um dos nossos maiores craques pra Copa. Eu não acho que ele vai jogar mal nessa Copa. Mas se ele jogar igual ele joga no Real Madrid, vai ser pique Rames Rodrigues de 2014, viu? Na ponta esquerda, a gente tem o melhor do mundo. Na ponta direita, a gente tem um quase melhor do mundo, Rafinha. Prefiro colocar o Rafinha no lugar do Luiz Henrique aqui, porque eu vejo o Luiz Henrique jogar muito melhor quando ele sai do banco. Lá na gringa eles têm até uma palavra para isso. Super sub. O cara feito para entrar do banco e jogar bem em quase todo o jogo. O Rafinha é outro cara que voou na Europa nessas últimas temporadas. E, mesmo que o brasileiro tenha uma certa birra com ele, porrada neles. A gente tem que admitir que jogar bola esse cara sabe. E sabe muito, tem uma média muito boa de 7.51 na La Liga. Atualmente, ele joga de ponta esquerda no Barcelona, mas durante a maioria da sua carreira, ele jogou na direita. Perdeu a posição porque... ia mal, né? Mas eu até prefiro ele jogando na ponta direita. É um cara canhoto, né? E tem aquele negócio. Se ele jogar na direita, dá pra ele puxar pra dentro e bater. É aí que eu entro em outro ponto muito positivo dele. A finalização. Mesmo jogando na ponta esquerda, ele tem 13 gols em 22 jogos no Campeonato Espanhol. E olha que em 4 desses jogos ele começou no banco. É um cara que também infiltra a área, mas muitas das vezes não para finalizar, mas para dar assistências. O Rafinha tem um passe e uma visão de jogo muito boas e que com certeza vão ajudar muito no nosso próximo e último jogador, Endrick. Eu vou escolher o Endrick aqui no lugar do Igor Thiago mais pelo estilo de jogo do que pelos números. Até porque o Igor Thiago é o segundo maior artilheiro da Premier League na temporada. Olha, pelo esquema tático que o Brasil usaria com esses titulares citados, um atacante mais brutamontes de área não encaixaria muito bem e aqui está o porquê. Com o Rafinha e o Vini, muito provavelmente o Rafinha teria uma movimentação de sair da ponta direita e ir para o meio ou para a esquerda várias vezes. E isso realmente aconteceu no jogo contra o Egito. E o inevitável aconteceu. O Brasil concentrou todo o ataque em um lado só do campo. Com o Endrick, as jogadas iam ficar muito mais distribuídas, com ele caindo para a ponta direita várias vezes, assim como ele faz no Lyon lá na França, apoiando pela direita meio que o jogo inteiro. E o Endrick tem outro ponto muito forte no seu jogo: as assistências. Nesse quesito, ele é muito melhor que o Igor Thiago, muito pelo fato dele não ser um atacante de área. A maioria das jogadas dele vem de jogadas que ele faz virando o corpo, carregando a bola, disputando. E isso é uma coisa que ele faz e faz muito bem, que é construir grandes jogadas individuais. Tu vê esse moleque aí, camisa 9, que era pra estar plantado na área pedindo bola, conduzindo com a bola colada no pé e passando por 2, 3 marcadores do nada. É um bagulho bizarro que esse moleque faz e é muito difícil você ver um centroavante fazer isso. Esse é o meu maior motivo de escalar ele como titular: a versatilidade, porque ele finaliza, dribla, corre, constrói, passa, usa o corpo, se posiciona. O moleque faz tudo e faz bem feito. E levando todos esses jogadores e todo esse esquema tático possível que daria pra montar com ele jogando ao mesmo tempo, minha conclusão é que é possível ganhar o Hexa. Não é provável, é possível. Digo possível aqui porque nossa seleção não é tão fraca igual todo mundo fala, que vai perder um monte de jogo, que vai cair nas quartas de novo, não tem discussão, o Brasil tá ruim, o Brasil tá mal. Não. Mas sim, a gente tem um elenco muito bom, a gente tem um dos melhores técnicos da história, a gente tem um monte de craque, depende de, além de sorte, raça, que é um bagulho que os jogadores têm que ter em toda a Copa do Mundo e que
nessas últimas Copas, não vi muito disso. Tudo bem que eu não vi muita Copa, né? Eu vi 2. Dá pra sonhar, mas não dá nem pra garantir que vai perder ou que vai ganhar. O Brasil é uma seleção boa, não excelente, não horrível. Tem capacidade. Valeu aí por ver o primeiro vídeo do canal até o final. Tamo em clima de Copa aí, né? Já usa essa alegria aí pra deixar o like, se inscrever no canal. E ativa as notificações, porque é um canal novo. Então, se você gostar, cara, vê tudo, por favor. Mesmo com esses desfalques na seleção, a esperança é a última que morre, né? Falou e tomem água.